Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que pode de verdade transformar a nossa relação com o trabalho. A ideia de que ele pode ser muito mais do que só uma obrigação, que pode se tornar uma expressão profunda de quem a gente é. Vamos ver como qualquer ofício, sabe, do mais simples ao mais complexo, pode ser um caminho para encontrar a plenitude. E para começar essa nossa conversa, olha só que interessante essa frase do Mahatma Gandhi. Ele diz que a melhor maneira de se encontrar é se perder no serviço aos outros. Isso já nos dá uma pista, né? Sugere que o sentido daquilo que a gente faz está profundamente ligado à contribuição, ao serviço. É um ponto de partida fundamental para tudo que a gente vai ver aqui. Então a gente parte para um novo olhar sobre o trabalho. Deixar de ver só como uma tarefa diária para enxergar como uma expressão, quase sagrada. Mas como é que isso funciona na prática? A proposta é a seguinte: entender que qualquer trabalho, qualquer um mesmo, por mais simples que pareça, pode se tornar uma expressão do nosso ser mais autêntico. A chave está em fazer com presença, com intenção. É daí que nasce aquela alegria silenciosa, sabe? Quando a gente coloca o coração e a mente a serviço da vida através do que faz. E aqui está o ponto central de tudo. A plenitude, essa sensação de realização, ela não está no resultado final, no cargo, no reconhecimento que vem de fora. Ela está na coerência, na sintonia fina entre o que a gente faz e quem a gente escolhe ser enquanto faz. É um estado interno. A dignidade de uma pessoa que varre uma rua com esmero ou de alguém que ensina com paixão vem exatamente da mesma fonte. Vem dessa coerência. Ok, mas como é que a gente constrói essa tal estrutura interna? Bom, existe um modelo que se apoia em 4 pilares, e eles estão todos conectados, um depende do outro. Pensa neles como um eixo, uma base firme que permite que a gente floresça no trabalho, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E a construção desses pilares segue uma lógica bem clara. Olha só. Primeiro, o autoconhecimento. É a base de tudo. A partir do momento em que a gente se conhece melhor, a gente consegue cultivar crenças propulsoras, ou seja, aquelas crenças que nos impulsionam, que nos dão um senso de capacidade. Com isso, fica mais fácil encontrar um propósito eudaimônico, que é basicamente um fio condutor, algo que conecta o nosso trabalho a um bem maior. E por último, a gente coloca tudo isso em prática com as estratégias eudaimônicas. Certo, agora vamos aterrissar isso. Como é que a gente traduz tudo isso, todo esse ser, para o nosso fazer de cada dia? Vamos falar dessas estratégias. Elas são, na verdade, as atitudes que permitem que a gente viva com integridade, com propósito, lá no ambiente de trabalho. É como a gente transforma a teoria em ação. A primeira delas é a atenção plena. Sabe, estar presente de verdade no que se está fazendo. Não é só cumprir a tarefa no piloto automático, é se envolver com consciência. Isso faz uma diferença enorme. Protege a gente daquela dispersão emocional e, no fim das contas, dignifica o nosso trabalho, por menor que a ação pareça ser. A segunda estratégia é a aceitação. E aqui um ponto muito importante. Aceitação não é resignação, não é se conformar passivamente. É o contrário, é ter a lucidez de reconhecer o que a gente pode e o que a gente não pode controlar. Isso nos dá uma liberdade interior imensa, protege a nossa saúde emocional e nos ajuda a fazer escolhas muito mais maduras. Depois vem a reflexão. Ela é absolutamente fundamental. A gente sabe que, na correria do trabalho, a pausa é a primeira coisa que a gente corta. Mas é justamente nessa pausa, nesse momento de reflexão, que nascem as decisões mais conscientes. É o que nos ajuda a quebrar ciclos de pura reatividade e a construir aos poucos uma cultura de trabalho mais ética. E essa reflexão nos leva direto para a aprendizagem. Ter uma mentalidade de crescimento, sabe? Aquela de olhar para cada experiência, principalmente para os desafios, e ver ali uma oportunidade, uma chance de desenvolver virtudes como paciência, humildade, resiliência. Isso transforma o trabalho numa verdadeira escola viva. E não só para aprender coisas técnicas, mas para crescer como ser humano. A próxima é o autodirecionamento, que nada mais é do que agir de dentro para fora. Agir com base nos seus valores, nos seus princípios, e não ser só levado pelas pressões externas, pela competição, pela necessidade de se encaixar. É isso que preserva a nossa dignidade e a fidelidade a quem a gente é. Claro, exige clareza, exige firmeza ética, mas é essencial. E, por fim, chegamos talvez na estratégia mais profunda de todas: o serviço. É aquela compreensão de que o nosso trabalho é uma contribuição para o coletivo, que ele impacta a vida de outras pessoas. E que cada gesto pode ser um canal de cuidado, de oferta do nosso melhor para o bem comum.
Quando a gente age com esse espírito de serviço, o trabalho realmente se transforma, vira uma expressão da alma. Bom, depois de ver todas essas estratégias, vamos conectar os pontos. Vamos falar sobre o porquê por trás do trabalho, o propósito e a dignidade. Porque um trabalho que é vivido com essa consciência toda, ele se torna uma afirmação profunda de quem a gente é e da nossa dignidade interior. E essa diferença fica muito clara aqui. De um lado, a gente tem a mentalidade do ter. Nela, o trabalho é visto só como um meio de sobrevivência, de conseguir coisas. O foco está todo do lado de fora. Do outro lado, a gente tem a mentalidade do ser. Aqui, o trabalho é uma expressão dos nossos valores, do nosso propósito. O foco é interno. E é dessa segunda abordagem, de trabalhar a partir de quem se é, que nasce a verdadeira dignidade. E essa é a mensagem que fica, a mensagem central. A dignidade não vem do prestígio, não vem do salário. Ela nasce dessa coerência, dessa sintonia fina entre o que a gente acredita e o que a gente faz. É um reconhecimento que vem de dentro, da nossa integridade, da nossa contribuição. É um momento em que o trabalho se torna uma extensão da nossa verdade, uma verdadeira ponte entre o nosso mundo interno e o mundo lá fora. Mas vamos ser realistas. A gente sabe que nem todo dia o trabalho é inspirador. Longe disso. Então, agora, a gente precisa falar sobre a realidade dos desafios e sobre como é possível encontrar sentido mesmo naquilo que é imperfeito, que é difícil. E essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? O que fazer quando o trabalho é difícil, quando ele é monótono, repetitivo ou simplesmente frustrante? Quando o peso, o cansaço, a frustração batem à porta? A resposta, e isso é importante, não é fingir que essas dificuldades não existem. É, na verdade, aprender a encará-las como uma nova perspectiva. A grande virada de chave é justamente essa: enxergar os desafios com outros olhos, vê-los como um campo de treinamento para virtudes. Pensa bem, é na dificuldade que a gente treina a paciência, é na frustração que a gente desenvolve resiliência, é no conflito que a gente aprende a ter empatia e firmeza ética. Essas pressões, quando a gente atravessa com consciência, elas se tornam oportunidades que moldam o nosso caráter. E no fim das contas, é isso que resume tudo. O mais importante não é o relatório que foi entregue, o produto que foi vendido, mas sim quem a gente se torna ao longo desse caminho. O verdadeiro valor do trabalho está nesse poder que ele tem de nos transformar em seres humanos mais inteiros, mais coerentes. O processo de se tornar alguém melhor é, no fundo, muito mais valioso do que o resultado final. E para a gente ir finalizando, fica aqui um convite. Um convite para uma pausa, para voltar o foco para dentro, para o nosso mundo interior. Então, a reflexão final é esta. Como é possível levar sentido à ação aqui e agora? A intenção não é dar uma resposta pronta, de jeito nenhum, mas sim deixar essa pergunta como um convite para uma escuta interior. Como é que cada pessoa, no seu próprio contexto, na sua própria realidade, pode reconectar o fazer diário com algo que seja realmente valioso? Como transformar o trabalho numa expressão autêntica de quem se é? Talvez a resposta não seja uma grande coisa, mas esteja em cada pequeno gesto consciente.